Alô, gente, tudo bem? Que vocês tenham uma abençoada semana. Passando aqui para falar um pouco sobre essa situação aí do pastor, né? Dentro da igreja, Deus fez ele confessar ali da maneira mais podre, né? Você vê como nada ficou oculto, né? Deus ele vai mostrar e fez ele confessar ali, ficou tudo gravado. A forma podre, como ele falava com a filha, sei lá o que acontecia nessa casa. Eu não conheço muito a história desse pastor, não conheço, né? Eu sou católica, mas às vezes eu assisto sim pregação também de pastores evangélicos, às vezes tem alguém que me manda e tal, e eu assisto. E ele vende livros, né? Tem uma história aí dentro da igreja, mas ele se perdeu aí no personagem, né? Quando você fala desse tipo de assunto, né? Você canta a sua filha dentro de casa, a gente já sabe o que é isso. Hoje em dia a gente tem informação para saber do que se trata. Quando um pai fala para uma filha, ai, se eu te pego, é podre, né? Então, gente, esse assunto é muito grave. A maioria dos abusos acontecem dentro de casa, com familiares, com pessoas acima de qualquer suspeita, amigos, pessoas que frequentam ali o ambiente. E muitas vezes o adulto, o abusador, ele fala para a criança como se ele estivesse brincando. E a criança, ela fica ali sem saber o que fazer. E muitas vezes ela vai falar e ninguém acredita. Então, só quem passou por isso sabe a ferida que isso, né? O quanto isso machuca. O quanto isso fica marcado, né, na vida dela e vai ficar marcado para sempre e a pessoa nunca mais esquece, entendeu? E você vê o cara falar isso dentro da igreja, né? Ainda mais numa conferência lá, num culto que ele tava falando para 1000 homens. Você imagina que mensagem esse cara tá passando? E depois ele vir falar ainda dando risada, como se fosse uma brincadeira, que eu sou muito brincalhão. Então, gente, tem muitas pessoas que vêm falando assim, não, mas foi só uma fala infeliz, né? Foi só algo que ele falou ali, porque ele não pensou bem nas palavras. Eu acho que não. Tomara que seja realmente só isso. Só uma fala infeliz, só um jeito estranho, né? Porque cada família aí dentro da sua casa tem o seu jeito, né? Mas, ai, se eu te pego, beijo na boca de filha, né? Ou o contrário, porque o contrário também acontece, mães com filhos, isso também existe, viu? O que mais é falado é do abuso dos homens contra as mulheres, mas tem mulheres abusadoras também. Então a gente tem que falar dos dois lados aí, porque isso também acontece. Gente, isso é podre, né? Isso é um desrespeito com seu filho, é um desrespeito com a criança. Um adulto, ele tem outra vivência, ele tem outra mente. Como que você vira e dá uma cantada na sua filha dentro de casa? Sua mãe ainda fala, pai, você já é ela mesma, né? Ela mesma falou. E ele também, né? Ele falando lá, contando a história, dando risada, que ela falou, mas pai, você já é da mamãe. Aí você fica pensando, como que era essa casa, hein? Olha que negócio do capeta, hein? É uma coisa assim que não tem explicação, né? A gente precisa falar sobre isso, gente, porque muitas vezes isso é tão normalizado dentro das casas que as crianças elas já não percebem mais que elas estão sendo sexualizadas, que elas estão sendo abusadas, né? Então, e quando a vítima vai falar alguma coisa, às vezes vai falar para alguém e a pessoa fala: Não, isso é coisa da sua cabeça, isso é sonho. Ai, você sonhou. Será que foi isso mesmo? Então a vítima, ela sempre acaba sendo sempre punida, ao invés dela ser acolhida. Então a gente precisa despertar, gente, para isso, porque dentro das igrejas, assim como em qualquer lugar, tem de tudo. Tem pessoas boas, tem pessoas não tão boas, para não falar outra palavra, mas tem de tudo. A gente não pode confiar cegamente, assim como a gente não pode confiar cegamente em governos, em parentes, em pessoas que frequentam a nossa casa, porque a gente não sabe o que se passa ali no íntimo da pessoa, na mente da pessoa, o que está realmente rolando, né? Isso só cada um que sabe. A gente convive, às vezes, a vida inteira com uma pessoa e se surpreende, assim, porque você fala, não, não acredito que essa pessoa foi capaz de fazer isso. E a pessoa faz, entendeu? Então, a gente precisa despertar, ouvir, né, os sinais, principalmente, que as crianças dão. Se alguém vem falar pra você, olha, tal pessoa, mesmo que seja aquela pessoa que você confia, assim, totalmente, essa questão, abuso, é mais comum do que a gente imagina.
Às vezes, pessoas assim que você fala, não, eu não acredito que essa pessoa passou por isso, eu não acredito que essa pessoa fez isso, mas acontece, né? Infelizmente, os seres humanos, assim, tem hora que não tem explicação. Então, a gente precisa ouvir mais, principalmente quando são crianças, perceber comportamentos estranhos, mesmo que seja pai, mesmo que seja mãe, né? Você vê um comportamento estranho, você vê algo que você fala, não, isso aí é uma cantada, né? Você falar para sua filha, ai que mulherão, né? Você beijar e falar, ai não, eu fui o primeiro. Gente, isso é podre. Isso é podre demais. Bem, né? Ele é super conhecido, ele tem mais de 2 milhões de seguidores aqui no Instagram. E ele fez um post dando risada, né? Um vídeo. E falando assim como se ele não vê problema nenhum no que ele fez, no que ele falou. Então, eu penso assim que se as pessoas assumissem, né, um pouco mais, parassem e falassem, não, eu vou rever aqui porque eu acho que eu passei do ponto, porque tem uma enxurrada lá de pessoas, né, falando, né, deixando ali os comentários, falando que você é isso, você é aquilo. Então não é uma coisa normal, né? A pessoa achar e dar risada e achar que tá tudo bem, que não foi nada, né? Talvez dentro da casa dele esse seja um comportamento que foi normalizado ali no passar do, né, com o passar do tempo. Mas se as pessoas assumissem mais o que elas fazem, né, e voltassem atrás, o mundo ia melhorar muito.